ofício mais holístico que tem, é a produção. Porque a gente tem que entender e tem que dialogar com todos os ofícios, né? Eu tenho que entender um pouco de fotografia para poder trabalhar com o Afonso, com o César digamos, se eu sou produtor de um filme, um deles é o diretor de fotografia, eu não posso ser um nécio, né? Uma pessoa alienada em relação, quando chega por exemplo, um produtor geralmente se assusta bastante quando é apresentado a lista de luzes, né? Qual é o parque de luzes que tu tem que ter num set, né? Então, se tu não entende nada, tu vai ter que comprar isso. Tu não pode debater com o diretor de fotografia. Será que tu precisa o HMI, que é o refletor mais caro de se alugar? Eu não sei se... Eu atualmente não... Como eu terceirizo muito o trabalho, eu não sei se a locação de HMI ainda está contando por conta giros, né? Que é o número de horas utilizadas. Mas, enfim, em várias produções que eu fiz, dependia do número de horas que tu utilizava. E se não se danificasse a lâmpada, que era muito caro, né? Mas, assim, tinha diretores de fotografia que pediam 6 potências de HMI e eu, às vezes, ia lá, acompanhava o set, às vezes o cara usava uma vez, mas eu tinha que alugar por 24 dias. Então, esse tipo de diálogo, eu estou usando, com o perdão aqui dos nossos diretores de fotografia, usando esse exemplo, para dizer que o diretor tem que ter uma cultura muito vasta. Além do que, se possível, ele trafegar pela história, antropologia, filosofia, ciência política, entender de tudo um pouco, poder dialogar com o departamento de som, com o departamento... vou usar um outro exemplo para antes que o Afonso saia. Vou me aproveitar da presença do Afonso. O Afonso foi, entre tantas coisas maravilhosas que ele fez na vida, ele fez a direção de fotografia de um filme que eu fui coprodutor, foi O Tempo e o Vento, vou falar que nem carioca, Jaime Monjardim, né, que a gente chama de Jaime no Rio Grande do Sul. Afonso, isso tu não sabe, porque lá bem antes, nas primeiras versões do roteiro, quando a Rita Buzar, que é uma produtora de São Paulo, me sondou para ser coprodutor, porque ela precisava de um coprodutor no Rio Grande do Sul, enfim, quando as primeiras conversas com ela, o Jaime queria 2.000 cavalos com ginetes, evidentemente, não cavalo sozinho, né? E aí é aquela coisa de... o produtor tem que ter essa capacidade de conversar com o diretor, nesse caso, e dizer o seguinte: Jaime, tu com 200 cavalos, tu faz parecer 2.000, e sem precisar de uma replicação em computação gráfica. É só uma questão do teu diálogo com o diretor de fotografia, como tu vai enquadrar. Porque eu não tenho 2.000 cavalos para te dar, tu vai ter que te virar com 200 e fazer parecer que tu tem um batalhão de 2.000, porque no Tempo e o Vento tinham vários batalhões, né? E a maior... Aliás, só para fechar esse assunto, e a gente já vai entrar propriamente na nossa reunião aqui, apresentação, a cena onde houve mais cavalos e cavaleiros no Tempo e o Vento, que o Afonso estava lá comandando 2 equipes de fotografia, que era feito com 2 câmeras, duas F900 da Sony, né? Na época, quase um laboratório para a Sony, com aquelas câmeras, que a gente teve 500 cavaleiros. O máximo que teve que foi uma cena de guerra. Enfim, foi uma cena... Ela ocupou um dia inteiro e tal. Acho que no filme ela conta no máximo 2 minutos, 3 minutos do filme, né? Agora, hein, Beto, filmar 500 é tranquilo, agora dar refeições, 500 refeições... E não só isso, porque o problema do cavalo... Para cavalo e para o cavaleiro. Não, tem mais. Eu já fiz muitos. Fiz uns 6, 7 filmes com cavalos, né? Não é só o cavaleiro, o cavalo e o cavaleiro. Tem também o cuidador do cavalo, porque o ginete nunca cuida do seu cavalo. E geralmente são cavalos caros, alguns cavalos de competição, etc. Tu tem que trazer um cuidador. E o que tu gasta em alfafa, em medicamentos, porque tem cavalos que custam 500 mil. Eu já tive um filme esse eu não era produtor, eu era assistente de direção, depois virei diretor de produção, Lua de Outubro. O cavalo se chamava o Ninho Emplumado, ele tinha ganhado, tem um cavalo que é típico do sul do Brasil, do sul da América Latina, que se chama cavalo crioulo, que ele é muito robusto. E ele disputa muitos torneios. Aquele cavalo, em 1997,
ele valia hoje o equivalente a R$ 1 milhão. Imagina tu tem um cavalo desse no set. O produtor está apavorado constantemente, né? Tem que fazer um seguro, essas coisas que fazem parte do que a gente aprende no ofício de produtor. Bom, terminou a parte informal, então. Posso disparar aqui? Pode. Eu já estou com a metralhadora giratória. Bom, primeiro, obrigado pela presença de vocês, sobretudo os que têm disposição em fazer esse curso, né? Esse curso que já teve uma edição. Eu me sinto honrado de ser convidado pela ABC pela segunda vez. Eu vou dar um outro curso nesse meio tempo, um curso inclusive online, local, regional, para o Instituto Estadual de Cinema, e algumas informações, porque eu vou trabalhar com pessoas que não são da área audiovisual lá, e que têm uma formação ainda talvez muito básica e tal. Esse curso da ABC, eu sei que também a gente tem uma certa diversidade de experiências, né? A Paula, que eu estou conhecendo agora, falou que ela e o Bruno são produtores culturais cuja área de atuação é mais o teatro, né? Mas que tem muitas coisas a dialogar com a produção audiovisual, muitas. Eu mesmo já produzi grupos musicais, produzi shows e concertos, alguns com 5, 10 mil pessoas, produzi 2 óperas, Turandot e A Flauta Mágica, e produzi uma turnê da Montserrat Caballé, uma soprano espanhola, talvez uma das mais importantes sopranos do século XX. Então, eu também tenho essa diversidade de experiência, né? Mas, na realidade, eu atuo nesse ofício há mais de 30 anos e produzi ou participei da produção até agora de 22 longas e 7 séries, né? Fora uma infinidade de produtos audiovisuais, publicidade, que não fiz tanta assim, mas fiz publicidade pequena, média e grande, produção geral, produção executiva, de pequenos clientes até Banco do Brasil, Johnson Internacional, etc. Institucionais para empresas, etc. Né? Eu sou sócio de 3 produtoras, a Panda Filmes, que é a principal, que é a marca que foi fundada em 2002. Eu tenho uma produtora também no Nordeste, em Natal, que eu sou sócia, que se chama Pé na Estrada Filmes, nome inspirado no On the Road, do Jack Kerouac, né? Uma tradução livre. Aliás, é a tradução que o livro foi lançado no Brasil. Também tem uma outra produtora que chama Bambu Filmes, que ela é muito mais para um suporte técnico, e faço produção executiva para outras 3 produtoras, a Acorde Filmes, que é uma produtora importante do Rio Grande do Sul, mas que hoje o sócio e diretor principal mora e vive em São Paulo, entre São Paulo e Los Angeles, né? E uma das principais características da minha atuação nos últimos anos, onde eu fiz poucas produções executivas, fiz mais a produção geral, que é aquilo que a gente fala na superestrutura, né? Administrando, às vezes, 6, 7 projetos ao mesmo tempo. Isso continua, mesmo com a pandemia. Mas uma das marcas principais desse trabalho, que eu quero compartilhar com vocês, é a coprodução. Aliás, eu saí do Brasil para fazer uma pós-graduação em cinema na Espanha, de 94 a 96, eu saí com uma mentalidade. O cinema brasileiro nessa época estava no fundo do poço, né? O Collor tinha acabado com a Embrafilme em março de 1990. Os cineastas ficaram à deriva porque eles dependiam do dinheiro da Embrafilme para fazer. Existia pouco investimento privado em cinema no Brasil, a não ser a pornô chanchada, o cinema da Boca do Lixo de São Paulo, mas, em geral, aquele cinema que a gente viu luzir nas telas, e inclusive receber prêmios e participar de festivais internacionais, cineastas do porte do Glauber Rocha, dependeram sempre do financiamento público, né, que era a Embrafilme, que foi terminada em 1990 por um cara que odiava as artes, como a gente está assistindo hoje se repetir no Brasil. Então o cinema brasileiro estava órfão disso. O cinema começou a se reorganizar em 94
com o surgimento da lei do audiovisual, que a gente vai falar nela durante o curso, né? É importante conhecer, dominar essa ferramenta. Então, quando eu fui estudar lá, eu vinha ainda em formação dessa escola de cinema brasileiro, que era um cinema muito voltado para o seu próprio umbigo, um cinema que o Brasil tinha raríssimas coproduções internacionais nesse período. O Glauber fazia coprodução, um outro cineasta localizado no Rio de Janeiro fazia uma coprodução com a Alemanha, um dinheiro da França, mas não tinha, o Brasil não tinha tradição nenhuma de coprodução quando eu cheguei na Espanha em 94. Era um cinema feito só para o público brasileiro, exceto alguns que ganharam alguns prêmios internacionais e tiveram O Beijo da Mulher-Aranha, do Héctor Babenco, que o Héctor nem era brasileiro, o Héctor era argentino que se mudou para cá, né? Um dos maiores e mais importantes diretores que trafegaram pelo cinema brasileiro nas décadas de 80, 90 e as décadas desse século, né? Então, o que eu pude aprender na minha pós é que o cinema internacional, o cinema europeu, o cinema espanhol, o cinema de qualquer parte, vivia na base da coprodução. Isso que a gente vê até hoje. A gente vê um filme, uma série, às vezes a gente vê 6, 7 nomes de produtoras nos créditos de abertura. O filme americano, por exemplo, o Afonso saiu aqui, mas o Afonso, que trabalha muito nos Estados Unidos, está seguindo em Los Angeles, sabe esse significado que eu vou querer compartilhar com os que fizerem o curso, né? Por que a gente vê tantos produtores executivos nos créditos iniciais de um filme dos Estados Unidos? Isso tem várias explicações, mas um dos fatos é que não existe uma única fonte de dinheiro. O dinheiro vem de vários lados, e todos os lados que põem dinheiro têm o seu produtor executivo ali controlando o filme para que o diretor, a equipe que está executando o projeto, o faça com competência e entregue o produto, né? Então, por isso, existem tantas pessoas com poder de mando, porque no final das contas, se a gente analisar, isso é parte inicial desse programa que eu vou apresentar nesse curso, que é a nascente indústria do cinema na primeira década do século XX, né? Se a gente analisar a trajetória do cinema realmente industrial, não só nos Estados Unidos, como na Europa, a figura central da produção sempre foi e sempre será o produtor, não é o diretor. É o produtor. O diretor, em geral, aqui no Brasil tem essa distorção, porque a gente viveu toda a construção da ideia de que o cinema é um cinema de autor, onde o diretor escreve o roteiro e muitas vezes ele é sócio da produtora, é a produtora dele que produz, etc. Então, assim, a gente só recentemente vem desenvolvendo uma cultura de separar esses ofícios. Ou seja, produtor é uma coisa, diretor é outra. Óbvio que muitas vezes há vários produtores e diretores, vai continuar existindo, mas isso no varejo a gente pode considerar que existem várias exceções, mas no atacado são ofícios e funções diferentes e muitas vezes o diretor é o contratado de uma produtora, ele não é o dono, entre aspas, do projeto, né? Então a figura do produtor ela é basilar, ela é a base do processo, né? E a gente vai estudar isso nesse curso, as primeiras aulas a gente vai falar um pouco sobre, não é aula de história do cinema, porque a aula de história do cinema a gente teria que se debruçar bastante sobre o conteúdo que foi produzido em várias épocas do cinema, e eu acho que isso é muito mais para a especialidade de análise crítica do cinema, não é o caso de uma especialidade de produção, mas a gente vai analisar como um fenômeno industrial, como se estruturou, como ele é construído, como ele se relaciona com o seu público consumidor, como se conquista esse público consumidor e como ele se viabiliza como produto. O cinema não é brincadeira, o cinema e o audiovisual, a produção de séries, que hoje tá muito mais dominante que a produção fílmica, né? É um trabalho industrial, um trabalho coletivo, é um trabalho que tem que ter maestros, tem que ter harmonia, tem que ter construção de empatia para te conseguir fazer uma equipe render. Porque se a equipe não rende, eu tenho problemas na qualidade do que ela vai entregar. E aqui já estou falando de outros pontos de um programa,
que uma das grandes preocupações a gente se convencionou chamar de player, né? Os grandes players do mercado. Quem são os grandes players hoje? Os grandes players são os distribuidores de filmes, porque não adianta tu ter um filme se não tem um distribuidor que faça chegar nas salas, que a gente nem sabe se voltarão ou afundarão, ou esse mercado de salas vai afundar. Os outros players são os canais de TV e agora, principalmente, as plataformas de streaming. Então, como que a gente convence esse player? Eu tenho um projeto na minha gaveta, tenho um projeto de série, eu tenho lá minha produtora estabelecida, já com alguma experiência. Como é que eu dou segurança para um canal botar dinheiro na produção dessa série ou desse filme, que eu vou entregar o produto no prazo que ele precisa, porque ele já planejou na grade dele? Ou a distribuidora que planejou distribuir o teu filme, lançar o teu filme em outubro, em 100 salas ou em 1000 salas de cinema. Então, o delivery é hoje uma das principais garantias que os players exigem. Por isso, é muito difícil para jovens produtoras iniciarem, já lá colocarem um filme no Netflix, no Amazon Prime Video, na Globoplay, ou terem um filme e a Columbia Pictures Brasil, a Sony Pictures querer distribuir, ou a Paris Filmes, ou a Downtown Filmes do Rio de Janeiro, que tem um consórcio com a Paris e São Paulo, né? Então, a capacidade que a gente tenha de desenvolver ao longo da nossa profissão o convencimento dos nossos parceiros e, sobretudo, dos players, de que nós temos capacidade de produzir e entregar um produto de qualidade, que eles vão ter retorno comercial, é outra chave. Não vou dizer chave do sucesso, que isso vai parecer que eu estou convencendo vocês a ler um livro de autoajuda, né? Mas é a chave de vocês conseguirem se estabelecer no ofício e na profissão. E isso faz parte de uma intrincada montagem, que é a capacidade da gente pensar projetos, escrever e desenvolver esses projetos, que eles têm diferentes formatos que eles devem ser desenvolvidos, que começa na apresentação de um projeto, que tem vários formatos, tem dossiê, deck, bíblia, se chama de várias maneiras, que hoje se faz já se fez em pay-per-view, ou tu faz simplesmente um arquivo com várias lâminas em PDF, etc. Ainda se leva para alguns eventos, quando existiam os eventos presenciais, o mais importante deles no Brasil é na cidade do Rio de Janeiro, era na Cidade das Artes, ali na Barra, né, que é o Rio 2C, que se chamou anos antes de Rio Content Market, né, onde todos os grandes players do Brasil se faziam presentes, e muita gente levava impresso em pastas no papel, com um trabalho de design gráfico sofisticado, bonito, uma apresentação de um projeto de série, um projeto de um filme, para entregar lá para a Globoplay, se era uma série de variedades, entende? Para entregar para um canal das organizações Globo, por exemplo, o GNT, né? Então, essa concepção de um projeto, ela implica em várias especialidades colaborativas, e um trabalho que é uma expressão que está muito na moda, cocriação, um trabalho de cocriação, onde vocês, como pensadores, criadores, têm que saber se relacionar com pessoas que pensam a arte, por exemplo, um designer gráfico, porque tudo começa lá no nascedouro. E, claro, nesse nascedouro também está o desenvolvimento da ideia. Se vocês não são criadores, roteiristas, como é que vocês podem se viabilizar na indústria audiovisual? Vocês têm que se relacionar, encontrar parcerias com roteiristas. E em segundo lugar, entende? Por isso que eu falei lá na parte onde não estavam todos vocês, na parte informal da conversa, né? Que o produtor, mais do que o diretor, mais que o roteirista, mais que o diretor de arte, que o diretor de fotografia, ele tem que ter uma vasta cultura
ele tem que trafegar por vários segmentos do conhecimento humano, não só para ter o diálogo técnico que eu mencionei aqui, saber discutir a quantidade de luzes com o diretor de fotografia, ou a quantidade o diretor de arte, às vezes, te apresenta um projeto para montar um set que vai sair uma fortuna que o teu orçamento não permite. Aí tu tem que ter essa capacidade de dialogar com ele e mostrar que ele pode fazer uma arte plasticamente tão bonita, mas com bem menos dinheiro, né? Então tem esse diálogo e tem um outro diálogo que é no campo do conhecimento, de saber ler um roteiro e saber se vocês estão lendo uma boa história ou uma história que não vai dar certo, que vocês vão perder meses da vida de vocês suando para tentar obter fundo, participação em fundos, em concursos, patrocinadores privados, convencer gente a botar dinheiro nessa aventura, e a história é ruim. Então, aí é que entra a questão de um lado, ter petulância e sentido de grandeza, de aprimorar o seu conhecimento, de ler muito sobre roteiro, buscar literatura, buscar participar de cursos, mesmo que o ofício de você seja de produtor, tá? Ter uma formação geral, que eu já falei aqui, em vários segmentos do conhecimento humano, porque cada história, às vezes tem histórias que parecem que são estapafúrdias, e por falta de conhecimento de quem vai produzir, o cara compra porque acha bonitinho, não sei o quê, e não vai funcionar com o público e nenhum player vai comprar essa história. Então, nesse sentido, a gente vai falar, eu quero, o curso saindo, eu quero falar bastante disso, né? Que é essa capacidade nossa de participar de todo o desenvolvimento do projeto e da concepção, e da ideia. Eu estava contando aqui, não sei quem de vocês estavam, eu vou mostrar 3 trailers aqui ao longo da conversa de hoje. E César, vamos fazer uma inversão, tá? Tá. Vamos apresentar primeiro o trailer do Human Persons, que é um filme inédito. Eu vou retroceder, vou mostrar um filme que eu coproduzi com o Panamá, a primeira coprodução brasileira com o Panamá, e com a produtora espanhola, rodado 8 dias em Chicago, nos Estados Unidos, 2 semanas na cidade do Panamá e 1 semana em Medellín, na Colômbia. Tá? Uma coprodução internacional muito interessante, chama Human Persons, é um thriller, e não está lançado ainda, ele foi selecionado num dos editais da Agência Nacional de Cinema, que desde que começou esse governo que está aí, não houve mais nenhuma contratação na Ancine. Então a gente está esperando para lançar o filme. Vamos lá ver o trailer e aí eu comento, porque tinha a ver com o que eu estava falando. Se puder dar uma tela cheia aí, César. Eu não estou conseguindo dar uma tela cheia. Ó, ele enche. Que coisa, né? Mesmo clicando ali no ampliar tela, ele não amplia. Se eu clicar em ampliar a tela, ele não amplia. Que coisa extrema. Roda assim, não tem problema. This is what we do. Get me a liver. A pink, healthy liver. It's in 7 fucking days and we're good. Acabou, bundão. The liver, that one. 150,000. Take the money to a fucking nurse, god damn it! Bom, esse filme, ele pode sair aí com a tela, César? Tá, Eu tô com Tô tentando sair. Senão as americanas aqui tá fazendo um comercial de graça. Parabéns, Beto. Parabéns a todos aí. Tô saindo. Peraí. Troço, tio.
Bom, mas enfim, vocês estão me vendo aí, né? Enquanto o César vai tirando ali a tela, só para dizer, esse filme tem direção de um cineasta que tem 3 nacionalidades, Frank Spano. Ele é ator e diretor, né? Roteirista também, mas como ator ele não está atuando. Ele fez pequenos papéis só, assim, a título de... enfim. E ele é espanhol e panamenho, e também venezuelano, né, por uma conjunção de coisas. E está tendo um ruído aqui que está invadindo, mas eu acho que não é no... Se vocês puderem cortar os microfones, acho que não é o meu, não. O meu estava... Bom, e ele tá... O próximo filme dele se chama Gauguin e o Canal, sobre o pintor Paul Gauguin, o período em que o período final da vida dele, quando ele passou pelo Canal do Panamá e trabalhou lá, o grande pintor Paul Gauguin, um dos pintores mais importantes da transição entre o século XIX e o século XX, né? E ele me mandou o roteiro dele há uma semana atrás, e eu li o roteiro e fiz uma análise do roteiro para ele, porque eu sou parceiro deles, sou consultor para algumas coisas. Então, eu não sou... De ofício, eu sou mais produtor, mas eu tenho que desenvolver essa capacidade de ler um roteiro sobre um personagem da história da arte como o Gauguin e saber apontar pontos fortes e pontos fracos nesse roteiro, dizer o que eu acho que está muito legal, se eu acho como produtor que o filme pode vir a funcionar, de ter colocação no mercado internacional, e também analisar o que eu acho que está deficiente na construção narrativa da história, né? Então, isso é uma questão que eu quero abordar no curso, que é bastante importante, né? E então, outra questão é que eu estava falando das coproduções internacionais, né? Que eu mesmo me interrompi. A aula vai estar muito estruturada em 8 aulas, cada uma com um tópico, que a gente vai centrar fogo nele. Não é, digamos assim, essa narração eclética que eu estou fazendo hoje, né? Certamente, mas eu estou dando um apanhado geral. Outro aspecto importante, quando eu falei das coproduções, é o que tu pode tirar de bom de outras experiências, que não são as experiências com as quais tu está acostumado a conviver. Então eu vou mostrar um trailer de uma coprodução com 2 países que são muito próximos ao Brasil, são distantes do Rio de Janeiro, mas muito próximos do Rio Grande do Sul, fazem fronteira com o meu estado, né, que é a Argentina e o Uruguai. Um filme que aborda um tema que é muito difícil de dar certo, que é o futebol, e que consegue ir muito além do futebol e falar sobre uma história humana, uma história de superação. Um filme que deu muito certo, ele fez a maior bilheteria dos últimos 15 anos no Uruguai, fez 55 mil espectadores no Uruguai, isso equivale a quase 2 milhões de espectadores no Brasil. A gente vendeu o filme para a HBO dos Estados Unidos e para mais de 20 mercados diferentes, tá? Então vou mostrar aí para... Chama Meu Mundial. Foi distribuído no Brasil, lançado em salas por uma distribuidora do Rio de Janeiro, a Bretz Filmes. Vou colocar aqui, só um minutinho. Peraí, deixa eu deixar ele de novo. Por que eu não estou colocando os trailers? Porque eu estava fazendo um teste antes de vocês entrarem e saía sem som. Eu conseguia botar a tela cheia, mas sem som. O César coloca sem tela cheia, mas com som, que é mais importante. A tela cheia da... Deixa eu ver. Bom, vamos lá. Ué, entrou o som, não entrou a tela. ¿Está bien? Bueno, vamos arriba entonces, carajo, vamos. Tiene el número 10, muy crack, es un diablo. Lleva 21 goles en la liga, es cierto. ¡Es cada pelota! ¡Se nos va la vida! ¡Se nos va la vida! ¿Sí o no? Deme su tarea. Ya, Torres, vamos. No tengo tiempo. No la trajo. Otra vez. Esto tiene que venir firmado por sus padres mañana. ¿Qué es esto? ¿Me vas a ayudar a copiar la firma de mi padre? ¿Para qué?
No me puedes hacer eso. Sí, seguro, no te pasa. Soy tu padre, puedo hacer lo que quiero. Pero es la final. Me mentiste, ¿me entendés? Escúchame, es un partido. Sí, sí, un partido. Rezá para que pase el año, porque si no tampoco te juega el año que viene. Soy representante de futbolistas. ¿Tiene un momento para hablar? Déjalo solo por Italia. ¿Cuándo te vas? Mañana. A ver, desde hoy Torres integra los entrenamientos, así que bueno, démosle la bienvenida, ¿sí? Terminator. Tito no está preparado ni intelectual ni psicológicamente para asumir una cosa así. ¿Es que estás pensando, Torres? ¿A dónde querés llegar, Torres? Ya se terminó esta historia, ¿eh? Ya que hablo con Orlando, nos volvemos para Nogales. Se terminó. Você quer ir pro Brasil? Falar que importa que nasce o passe. Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía, no son lo que imaginaba. Pois então, gente, e esse é um aspecto, entende, em saindo o curso, as pessoas que fizerem, entrar num elemento essencial dessa profissão, desse ofício, né? Que é a capacidade nossa de agregar valores, de juntar esforços, de diminuir os nossos riscos e potencializar as nossas fontes de ingresso, né? Isso é a capacidade que os produtores têm que desenvolver. Primeiro, saber onde buscar o dinheiro. Portanto, eu tenho que ingressar em projetos cujas histórias sejam de interesse mais amplos do que uma pequena capelinha, um pequeno grupo de pessoas. Então, isso é fundamental. Segundo lugar, como que eu organizo e junto os talentos necessários para que essa obra possa ser executada, especialmente quando se trata de pessoas numa mesma equipe que falam idiomas diferentes. Mesmo que o português e o espanhol sejam muito próximos, há diferenças que tornam certas coisas incompreensíveis na dinâmica de um set. Então, como tu trabalha com isso, né? O outro filme que vocês viram, mais complicado ainda, porque tinham 3 idiomas, inglês, espanhol e algumas frases em português. Aquele ator que vocês viram falando em português já trabalhou em novelas da Globo, da Record, faz bastante filme, o Roberto Birindelli, e ele, na realidade, ele é uruguaio, que migrou para o Brasil com a família há uns 30 anos, e ele nunca se nacionalizou como brasileiro, ele continua sendo uruguaio, mas ele é brasileiro, fala o português perfeito, e ele vai fazer um papel importante nesse filme do que eu falei para vocês, que eu analisei o roteiro, do Paul Gauguin, possivelmente. Porque ele já trabalhou com o mesmo diretor e o diretor gostou muito dele, é aí que os atores conquistam seu espaço, né? E outro aspecto importante é que a gente vai desenvolver ao longo do curso, que é estudar de onde vem o dinheiro e como chegar às fontes de financiamento, como compor diferentes fontes para que a gente consiga compor o nosso orçamento. E nesse sentido eu vou pedir para o César mostrar o terceiro trailer, que é um filme que se chama Insônia. E a gente tem muita insônia nesse ofício, a gente tem que aprender a lidar com isso. O que vocês vão ver, como ele está há vários anos, de vários anos atrás, a cópia não é tão boa, então deem o desconto do que está no YouTube, não tem tão boa qualidade. Pode disparar, César. Tá, já vou. Todos estão vendo? Sim. Sim. No mundo ideal, as famílias se reúnem para jantar, ver novela e conversar.
No mundo real, uma menininha olha pela cortina no Dia das Mães, com o coração na mão, até ver que ele tá lá. Ele sempre tá lá. Quê? Eu junto com seus amigos cientistas? Nem pensar. Ai, Carla, você tá salvadinha. Virgem. Aos caras legais, onde quer que eles estejam. Você é muito bonita, sabia? Aposto que esse existe pra todos. Você é um menino muito legal, não tem nada de errado contigo. Como assim que você tá namorando? É, tô sabendo, é sério, viu? E você sabe o que os homens gostam? Falando de sexo? Fantastic stuff, right? So, now, what details on Ant-Man movie? Então, o César foi diretor de fotografia desse filme, que a gente rodou uma parte em 2007, não conseguiu terminar e acabou rodando uma outra parte em 2010, né? E foi porque a atriz cresceu, mudou de idade, a gente teve que fazer milagres, porque faltava 2 cenas que eram fundamentais, assim. Um filme com um corte de comédia romântica, adolescente, é um filme que eu tenho muito orgulho de ter produzido, coproduzido, e esse então é um caso diferente, porque ele teve 3 coprodutoras brasileiras, uma de São Paulo, outra do Paraná, e 4 coprodutoras brasileiras e 2 do Rio Grande do Sul. E também uma coprodutora argentina que nos viabilizou filmar em Buenos Aires, que vocês viram umas cenas ali, né? Trabalhando lá na Argentina com várias pessoas na equipe argentinas, né? Então, já é uma mescla, uma coprodução brasileira que buscou um sócio no exterior. E um filme que a montagem financeira dele foi muito mais ampla do que os outros que eu mostrei. Os outros, basicamente, eu tenho lei do audiovisual ou só fundo setorial do audiovisual, que é o fundo que é administrado pela Agência Nacional de Cinemas hoje, né, que é a Ancine. Esse projeto, ele teve dinheiro da lei estadual do Rio Grande do Sul, a lei de fomento do Rio Grande do Sul, que é sobre o ICMS, dinheiro da lei do audiovisual, que é sobre o imposto de renda, e a gente vai estudar cada mecanismo desse, como funciona, como ter acesso a ele, como buscar o dinheiro, quais são as sutilezas que tu tem que trabalhar para chegar nos possíveis patrocinadores. Ele teve dinheiro privado, ele teve dinheiro do bolso de pessoas, ele teve uma 4ª fonte, que foi a Petrobras, que eu obtive um dinheiro da Petrobras de marketing, e eu tive que botar uma cena dentro de uma refinaria da Petrobras, foi isso que nos demorou tanto para conseguir finalizar, tá? E tive dinheiro internacional também, que foi do Fundo Ibermed. Então eu tive 5 diferentes fontes nesse filme. Ou seja, eu quero dizer assim que a minha experiência aqui no Brasil de fazer filmes talvez seja uma das mais diversificadas entre produtores brasileiros. Eu poderia mostrar um 4º trailer que eu quero mostrar vários outros durante o curso, de uma coprodução de 4 anos atrás que a gente fez entre 5 países, né? Portugal, Brasil, França, África do Sul e Moçambique, que a gente teve dinheiro do fundo europeu, do principal fundo europeu, que é o Eurimages, e do principal fundo ibero-americano, que é o Ibermédia.
além de dinheiro do Instituto da França, do Instituto de Portugal, da Ancine, do Fundo Setorial, etc. Então, essas montagens complexas como são os que nos permitem hoje fazer audiovisual. E se alguém que está começando pergunta, mas eu quero só fazer eu quero começar fazendo curta-metragem, como é que a gente resolve a questão do curta? Bom, o curta é um cinema que eu considero semi-profissional e inclusive, deveria ser o primeiro exercício de direção e produção dos profissionais que estão entrando no setor. As faculdades de cinema e audiovisual que tem no Brasil, todas elas oportunizam para os seus alunos ou cada um fazer o seu, ou em grupos, dividido por grupos de alunos, dentro de uma turma de 30, ter 4 curtas, com grupos de 7 ou 8 alunos, etc. Então, ele é um exercício, ele deveria ser visto como exercício, porque ele não pode ser considerado um produto propriamente profissional, porque dificilmente ele se viabiliza economicamente como produto. Pode até ter alguns canais, tipo o Canal Curta, o Canal Brasil, que às vezes compram ou compravam curtas, já não sei se compram mais, né? Mas, enfim, tu não vai estruturar durante vários meses da tua vida para produzir um curta com a expectativa que ele se torne um produto comercial, né? Então, aí, também para fazer um curta, tem vários caminhos que eu também vou abordar, embora não seja o centro de um curso que tem uma preocupação profissional, né? Agora, já finalizando essa parte, porque eu vou abrir aqui para quem quiser perguntar coisas, né? O objetivo do curso é analisar a trajetória do cinema e do audiovisual, saber como a gente se constrói dentro desse ofício, saber como a gente pode hoje podemos nos viabilizar profissionalmente e como buscar os recursos necessários para produzir, saber como tornar os seus produtos comerciais e poder, através da sua resposta comercial, alavancar os próximos produtos, saber se relacionar com equipe, saber acompanhar, construir e acompanhar um projeto durante todas as suas fases. Tudo isso faz parte do mundo da produção. E é isso que eu quero abordar em 8 encontros de 2 horas. É isso aí, pessoal. Tivemos aí 40 minutos, que é um tempo bastante longo. Estou aberto a perguntas aqui. Boa noite. Eu me chamo João, eu estudo animação na faculdade, né, que é uma área do audiovisual. Exato. Né? E eu gostaria, sabe, de produzir tantos filmes live action, entre aspas, quanto animação, porque é minha área. Eu gostaria de saber se o conteúdo do curso poderia, como posso dizer, eu poderia usar em animação também, se é viável ou se eu teria que procurar outras formas de estudo, outros cursos, sabe? Assim, João, eu não vou abordar a animação do ponto de vista técnico e da linguagem, né? Não, sim, porque isso sim. Mas do ponto de vista da produção, os desafios de fazer uma animação, um filme, uma série, praticamente os mesmos do live action e do cinema documental. Eu vou abordar os três gêneros, né? Live action, ficção, live action, documental e animação. Tá? Entendi. Tá. Qual é a diferença? É que o produto de animação, ele tem formatos diferentes. Por exemplo, hoje, quando tu faz uma produção de animação para canais de TV, o tempo fílmico é muito menor, porque as crianças não podem ficar concentradas num produto mais do que 7 a 15 minutos. Então, tu não pensa hoje um produto de animação infantil. Estou falando de animação infantil primeiro. Tá? Em geral, as séries, uma produção seriada de animação, elas podem ter 7, 15 minutos, no máximo 22 minutos. Aí já é longo.
Em geral, fica entre 7 e 15 minutos, que é o tempo que as crianças conseguem raptar a atenção das crianças para ficar num tempo na frente de uma tela, né? É lógico que continuam existindo os longa-metragens de animação infantis, que é, digamos assim, o diamante dessa indústria, que são voltados para o segmento de salas de cinema e depois reproduzidos em plataformas de streaming, na televisão, etc. Esse é um produto que tem um planejamento. Nesse aspecto, tem razão em levantar essa pergunta, João, porque o planejamento para produzir um filme de animação é muito diferente de um filme de ficção ou um filme documentário, né? Sim. Não, eu estou perguntando porque eu tenho matérias voltadas só para o desenvolvimento da animação, mas a captação, só tive uma matéria, foi de pré-produção, não foi nem de conseguir financiamento, essas coisas, foi mais a parte técnica da pré-produção, tipo storyboard, apresentação de projeto, mas não foi nada aprofundado. Sim, mas quem vai produzir, quem vai se aventurar a fazer esse produto para colocar no mercado, vai passar os mesmos dilemas, os mesmos desafios de outra produtora que só está fazendo documentário, ou de outra que só faz ficção. Tá? É até bom o senhor frisar bastante coprodução, porque eu tenho até um projeto em mente, que é uma adaptação de um quadrinho europeu que poderia até ser viabilizado com uma produtora francesa, por exemplo, sabe? Que é um quadrinho belga. Aí eu posso fazer essa ponte com o curso. Achei bem interessante isso. Não, e com certeza, até porque o principal festival de animação é na França, o Festival de Annecy. Então, eu, inclusive, eu quase coproduzi, no final eu só distribuí, mas a segunda temporada está na minha mira, uma série de animação infantil que está na TV Brasil. Não sei se atualmente ela está no ar, que se chama Guilhermina e Candelária, que é uma produção colombiana de animação que eu trouxe para o Brasil, fiz toda a dublagem no Brasil e está lá. As crianças que viram podiam imaginar que aquilo era na Bahia, que aquela animação se passava ali, porque era um povoado litorâneo na Colômbia. O tom de pele, o design, o desenho dos personagens, podia ser brasileiro ou qualquer um. A animação tem essa vantagem também, diferentemente desse drama, que quando tu faz uma coprodução internacional e tu precisa mesclar atores vindos de várias fontes idiomáticas, né? E aí tu tropeça na língua, etc. Eu já vivi isso várias vezes, tu tem que contratar coaches. E vamos falar disso, né? Okay. Animação não, né? Porque tu dubla os personagens em qualquer idioma e as pessoas estão convencidas que aqueles são personagens do seu etos social, do seu país, do seu ambiente, né? Mas, ao mesmo tempo, a complexidade de produzir a animação, porque ela, às vezes, é um trabalho continuado de uma equipe vários meses dentro de 2 ou 3 estúdios, né? E que tem, eu não domino, porque eu não fiz uma produção de animação, eu acompanhei a uma certa distância, digamos, essa segmentação de ofícios que tem dentro da equipe de animação, mas eu sei como é. Tá. Porque, como eu disse, a matéria que eu tive foi basicamente para o curta que a gente tem que fazer, mas podia ser usada na vida profissional, mas, como eu disse, foi bem básica, então... Eu quero te dizer que eu digo assim, ó, pelo meu conhecimento de ter dado aula em 3 universidades e dialogar com outros professores, inclusive de universidades importantes como a UF, a USP, etc., né? É muito difícil no campo da produção de saírem profissionais preparados desses cursos. Muito difícil. Porque a produção acaba sendo sempre a matéria... eu estou com a palavra em espanhol agora, a assinatura, a disciplina, né? A disciplina patinho feio da grade curricular, porque na grade curricular tem os diamantes lá. Sim, com certeza. O César Moraes, que está aqui conosco, representam desses diamantes, que é a direção de fotografia, né? Outros diamantes, evidentemente, é produção e roteiro, ou direção de arte.
Aí já começa a baixar o degrau, o som, as pessoas sempre ficam com aquele, o som é um patinho meio feio, e a produção é o patinho. Mas no fim eles são todos dominados e controlados pela produção, né? Porque quem manda no projeto são os produtores e produtoras. Ok, obrigado. E aí, mais perguntas? Eu adoro perguntas. Eu também gostaria de saber como vai ser a dinâmica das aulas, se o senhor vai passar exemplos, o senhor já falou que vai passar exemplos, mas algum tipo de exercício prático, alguma coisa assim? Olha, o objetivo inicial era chegar ao final e a gente fazer pegar um projeto, tentar consensuar entre os alunos, tá? Pode ser, depende, pode ser mais de um projeto, e vocês, entre as 3 aulas finais, fazerem um trabalho em casa para a gente debater, que é a construção de um projeto. No primeiro curso, eu não consegui fazer isso na ABC. Eu gostaria de fazer isso, eu faço sempre, né? Com os 16 anos que eu dei aula, em alguns que eu estava dando uma aula mais do que produção, que era para os cursos de jornalismo e publicidade, na Universidade de Passo Fundo, eu acabei dando todas as disciplinas e no final do ano a gente produzia 2 ou 3 curtas e eu acompanhava todo o processo de produção. Entendi. Porque entre os alunos tinha que fazer a fotografia, o som, etc. E editava dentro da faculdade, né? Já na Unicinos, que era um curso muito mais, estava entre os 3 melhores cursos de audiovisual do Brasil, tanto que é um bacharelado, eu dava 2 disciplinas, produção e especialidade de produção. Eu fazia todo o processo preparatório, o exercício preparatório, para desenvolver desde o plano de produção até o plano de filmagem dessas obras, mas tinha um professor que dava aula de direção de fotografia que acompanhava nesse segmento, o professor de som acompanhava por outro lado, etc. A gente tinha um colegiado de professores que acompanhavam os exercícios finais, que eram... E a ABC, nos seus cursos aí, embora eu não conheça totalmente, mas eu sei que a ABC, dependendo dos cursos específicos, tem trabalho específico de filmagem em set. Tá. Eu só tenho mais uma pergunta que é relativa, não é bem relativa à aula, mas a aula vai ser feita nessa conferência mesmo ou a gente vai receber links toda semana? César. Não vai receber link. Não? Não. Você vai ter um login e senha que você vai ser um aluno dessa classe. Você, tá. Nessa classe com o seu login e senha. Entendeu? Sim, então é só logar pelo link que a gente recebeu. Você tem entendi. Seu login e senha, logar por aí, você vai ver a sua turma e entrar nela. Tá, entendi. Obrigado. Mas deixa eu dizer, aproveitar, João, assim, sobre a dinâmica das aulas, porque a gente acabou falando só num possível exercício final, né? Não, mas a dinâmica, eu vou apresentar trechos de filmes, trailers, vou apresentar modelos de orçamento em tela aberta, de projetos reais que foram realizados, não orçamento hipotético. Eu vou apresentar alguns textos de fundamento, que a gente vou enviar para vocês esses papers, mas a gente vai ler alguns trechos deles aqui, tá? Eu, na primeira turma, eu pedi, agora, para um aluno, agora tu lê esse trecho e tal, para não ficar só eu falando, né? E é bom porque tu lendo, tu mentaliza melhor. E porque tem algumas coisas que são de fundamento. Eu tive um grande mestre no meu pós-graduação em cinema em Madrid, que é o professor José Jacoste Quesada, que ele dizia que a produção tem 3 leis. E isso sempre dava gargalhadas em aula quando eu falava nas disciplinas que eu dei na universidade, né? Que em espanhol elas têm um jeito engraçado, né? Que nunca dê nada por sentado, tenga el culo por cubierto e em caso de dúvida, pergunte. Ou seja, nunca dê nada por resolvido, tenha as tuas costas quentes,
para usar aquela expressão brasileira, costa quente, né? Ou seja prevenido, se quiser fazer uma tradução livre. E a terceira, que é a mais básica, em caso de dúvida, pergunte. E todo mundo ria, contado em espanhol e tal, que fica engraçado, mas assim, eu dava uma explicação. Isso é coisa... Um professor vem aqui, a gente está pagando caro, era 4 mil por mês, a Unicinos sai uma matrícula lá, para vocês terem uma ideia, né? Desse bacharelado em produção audiovisual. Chegar aqui um produtor nos dizer que em caso de dúvida pergunte, e aí eu dava um exemplo trivial. A gente, que eu vi acontecer mais de uma vez. Tá? A gente saiu para filmar com uma equipe, e o produtor em geral não vai para o set, às vezes vai, então eu não estava nesse set, mas eu sei que foi. E o diretor a diretora de produção, na ocasião, encarregou um assistente de produção de ir retirar a licença na Secretaria Municipal de Parques e Vias Públicas. Porque tu não pode chegar lá, parar a tua van, descer com material, com figurinos, personagens, lá e ocupar o espaço. Tu tem que tirar uma autorização. Né? E existe em toda a cidade, as que não têm Film Commission, nós vamos falar também de Film Commission, tá? Tem um departamento que cuida disso. Às vezes é paga essa autorização. E aí o cara confiava no assistente dele e tocou. Chegou lá no dia, todo mundo desceu, daqui a pouquinho chegou uma viatura da prefeitura. Eita. E o cara assim, cadê a autorização de filmagem aqui na minha mão? E aí todo mundo olhou para a diretora de produção. E ela, fulano! E o fulano não tinha ido no departamento tirar autorização. Eita. Por que a diretora de produção não perguntou para ele 3 dias, 2 dias antes, no dia anterior que fosse? Você foi na prefeitura? E mais do que isso, que dê autorização. Então, parece ridículo que um profissional experiente ou uma profissional experiente consiga cometer um erro tão baixo. Olha, eu sei que nesse caso se conseguiu desdobrar, porque aí foi alguém correndo na prefeitura, o cara viu que ia desmontar aquela produção, ia dar um prejuízo e tudo. Então, se teve a sorte naquele momento, mais sorte que juízo, né? O adágio popular. Então, são coisas básicas, entende? E esses fundamentos da produção, eles... digamos assim, eles também podem ser considerados que têm um certo estofo intelectual. Não é só frases prontas e técnicas, não. Elas têm um penso por detrás delas. Elas exigem da tua inteligência, exigem algo da tua inteligência, algo importante. Eu tenho um livro aqui que eu comprei, que eu fiz um curso de produção ano passado, no início da pandemia, mas... que eu comprei e ele é bem técnico, sabe? Tem várias planilhas. Cris Rodrigues, não é por acaso? Sim, esse mesmo. E eu acho que tem até um dessas, como o senhor falou, me fugiu a palavra agora, mas uma das permissões de gravação. Deve ter no livro também. É esse autor mesmo, Cris Rodrigues. Sim, esse livro ele é adotado em muitas faculdades e eu colocava ele na minha lista de livros, mas eu nunca usei ele em sala de aula, porque respeito muito o livro, o trabalho do Cris Rodrigues, que se dispôs enfim, a organizar o tempo de vida dele para produzir um manual desse. Sim, é muito bom. Ele é um manual útil, interessante. Até mas meus professores usavam. Isso, mas é claro que esse livro ele já tem vários anos e muitas coisas estão desatualizadas. Sim, imagino. Mas ele teve muito valor. Ele foi um dos primeiros e únicos manuais de produção lançados em formato de livro no Brasil. Eu, inclusive, desenvolvi uma boa relação com o meu mestre, esse que eu falei, o Racoste Quesada, que teve no currículo dele mais de 50 filmes, né? E traduzi o livro dele no Brasil, fechei para lançar pela editora da universidade, e aí sabe aquelas coisas que acontecem, que muda a direção da editora, e a que entra assim, não, mas eu não quero lançar esse livro, e te manda as favas. Mas publicaram? Não, no fim não publicaram o livro. Poxa.
A tradução está aí, eu devo estar num arquivo lá, porque isso foi em 2001, 2002. Esse tempo eu achei numa pendrive muito antiga, o livro traduzido, que é um livro assim, só que ele não fica só nessas questões técnicas, como o manual de produção do Cris Rodrigues. Ele tem um pensamento estratégico de um economista, porque esse professor ele era economista e virou produtor de cinema e audiovisual, um profissional muito disputado. E ele era um dos principais professores da Universidade Complutense de Madrid, onde eu estudei. Legal, muito legal. Desculpa, senhores, qual o nome do livro? Do José Racoste Quesada. Essa eu vou ficar te devendo, porque eu estava vasculhando a minha memória aqui. Eu estou com tanta informação. Eu, para dizer a verdade, eu não tenho mais o livro, porque eu me mudei tantas vezes. Imagina, eu comprei esse livro em 96 na Espanha, faz 24 anos. Eu mudei de casa umas 6, 7 vezes. Eu perdi esse livro. É o ofício... Para um pouquinho. Deixa eu procurar aqui, que eu não vou ficar devendo essa. Eu acho que é o ofício do produtor, se eu não me engano. Vamos ver. O G é de Gabriel, José Gabriel Racoste Quesada, né? Na e-books da Amazon. Vamos ver se é ele produtor cinematográfico. E que eu já tinha... dá para comprar ainda o livro, hein? Tá... Ixi, rapaz, $20,60 na Amazon. Não dá. Tá muito caro. Certamente vocês não vão querer comprar. Olha, eu juro que eu vou olhar, se eu achar essa pendrive antiga e localizar isso, eu vou compartilhar o livro traduzido com vocês. Obrigado. Mas eu não sei se eu vou encontrar essa pendrive. Quais outros livros você indica, Beto? Aí eu não vou fazer isso agora, porque eu estou sem a minha ementa. A minha ementa, quando eu dava aula na universidade, ali eu tenho ementa, eu vou passar para vocês a mesma ementa que eu dava na universidade. Tá ótimo. Tá? O Michel Chion, alguns livros que não são fáceis de conseguir em livrarias brasileiras, mas hoje se consegue tudo pela internet, né? Eu posso recomendar um livro que eu achei bom? Claro. O nome eu não lembro, que é um nome comprido, mas a proposta dele é viabilizar um curta de baixo orçamento. Aí tem várias funções dele que são bem exploradas, inclusive a produção. Só um minuto que eu vou ver na minha estante. Isso é bom, isso é uma das melhores coisas da convivência humana, é o compartilhamento, a gente não se sentir proprietário das informações. Né? O nome é Criação de Curta-Metragem e Vídeo Digital, uma proposta para produções de baixo custo. É do Alex Moleta. E tem direção, roteiro, fotografia e é bem ele explora bastante cada função. Que bom, eu não conhecia esse livro, francamente não conhecia. É pequenininho, eu curti bastante, ele ensina bastante coisa. Até montagem. E francamente, é um nicho interessante, que pode até se monetizar nesse nicho. Não há nicho não monetizável. Embora eu tenha falado, não retiro o que eu falei sobre o curta, de ser um produto semiprofissional, de difícil monetização, né? Mas tu pode, a partir do conceito da linguagem do curta, tu criar webséries. A websérie é um derivado do curta, porque são capítulos de 3 minutos, 2 minutos, 5 minutos no máximo. Tem inclusive uma plataforma de streaming, que eu não tenho muita intimidade com essa plataforma, foi lançado nos Estados Unidos, mas não chegou aqui ainda, tanto que eu não lembro o nome dela, que está voltada só para produtos de baixa duração. Tá? Inclusive com gente de peso pesado da indústria que criou essa plataforma. Legal. Não é a Hulu, é uma outra parecida, mas
Eu vou descobrir isso ao longo, nós vamos E falar como o sobre senhor mesmo disse, é uma forma de experimento, né? De exercício para futuramente criar obras mais longas, né? Exatamente, exatamente. Ele é uma obra... Bom, se a gente for ver, grande parte dos grandes diretores do cinema mundial, inclusive eu, por exemplo, eu já fui coordenador da área de cinema, vídeo e fotografia da Prefeitura de Porto Alegre, lá nos anos 90, e entre vários eventos que eu produzi muitos eventos ao longo da minha atividade também. Um deles foi uma mostra de cinema do Wim Wenders, o grande cineasta alemão, né, Wim Wenders, e uma parceria com o Instituto Goethe, e nós conseguimos trazer para o Brasil não só praticamente toda a filmografia do Wim Wenders até o ano de 2000 até o ano de 98, né? Como a gente trouxe os primeiros curtas do Wim Wenders. E a gente vê que ele começou a se exercitar como profissional fazendo curta-metragem. E a gente trouxe 2 curtas do Wim Wenders para essa mostra. E se a gente vê esses... Na época a gente viu, ficou todo mundo um pouco frustrado. Mas esses curtas é tão pouco para o que a gente conhece do Wim Wenders, né? Mas eles eram exercícios. Era isso mesmo. Legal, interessante. Roberto, por exemplo, nós agora, a escola, né, a ABC Curso de Cinema, estamos começando todos esses cursos, o curso de direção de fotografia, o curso de roteiro e direção, o curso de edição e o curso de cenografia. Todos esses cursos estão começando ao mesmo tempo. Isso não por uma questão óbvia, porque nós sempre, quando chegamos no final dos cursos, nós produzimos 4 a 5 curta-metragens. E cada um dentro da sua área vão levantar, vão fazer e vão realizar esses filmes. E esses filmes todos serão realizados, como vocês podem ver no nosso site, os que já foram realizados no ano passado. Qual a proposta? Do ano passado foi a proposta, o tema foi A Despedida. Então, o curso de roteiro lançou o tema A Despedida, e cada aluno, o grupo de alunos, fizeram um roteiro de um curta-metragem baseado nesse tema e que se passa no mesmo lugar. Entendeu? Essa é a coisa importante, que a gente... os filmes são realizados na mesma locação, só existe uma locação. E foram criados, vocês podem olhar no nosso site, está lá, os filmes estão à disposição de vocês. Vocês vão ver que cada filme aborda um tema de A Despedida completamente diferente um do outro, entendeu? E isso também é um exercício muito importante na área de produção, porque você vai poder entender os custos de cada filme que abordam o mesmo tema na mesma locação, quanto custa cada um desses filmes. Para você poder ter uma noção fundamental, que eu acho que é isso. O filme, ele tem os custos do filme, não importa se está feito, é o mesmo tema na mesma locação, mas pode custar completamente uma coisa completamente muito diferente da outra, entendeu? Um pode custar R$10 e o outro 1.000, mas é o mesmo tema no mesmo lugar. Entendeu? E aí vai do roteiro, vai de cada um. Então, nós vamos ter todos esses roteiros produzidos, porque a aula de roteiro já começou essa semana. Todos os roteiros vão produzidos e certamente esses roteiros vão parar na mão de vocês para vocês avaliarem os custos de cada produção dessa. Isso seria excelente, César. Será excelente, né? Porque a gente tendo uma peça viva, que é uma história escrita, um roteiro, saber como a gente chega a um orçamento, isso aí é tema também do meu curso, né? Vai ter uma aula específica sobre isso, porque a montagem de orçamento é onde tu sobrevive ou tu morre na praia, né? Porque é muito comum, e eu vou dizer que isso não é um defeito da produção brasileira, ou seria incorreto, injusto se eu dissesse isso, né? É um defeito da produção mundial, de tu planeja um filme,
e quando tu vê, tu chega lá na metade, tu já gastou todo o dinheiro que tu tinha em caixa, né? Eu quero dizer para vocês que uma das 3 obras mais bem-sucedidas da história do cinema quase naufragou, e aqui eu estou fazendo uma paródia, usar essa expressão, porque gastou muito mais do que os estúdios tinham previsto, que foi Titanic, do James Cameron. Os estúdios ficaram desesperados, porque ele gastou 100 e tantos % a mais do que o orçamento original previa. E foi uma briga permanente dele com os produtores, e os caras já não podiam mais recuar, foram botando dinheiro, pegando dinheiro daqui, e no final fizeram a coisa mais certa das suas vidas, né? Até hoje, os que foram responsáveis financeiramente por aquele projeto devem abrir uma garrafa de champanhe Dom Perignon por ano para comemorar que venceram as suas resistências pessoais e não cortaram o projeto, porque iam ficar com 60 milhões de dólares de prejuízo, e quando pensar, nós vamos ficar com 120, no fim os 120, acabou tendo um lucro de mais de $1 bilhão de dólares, né? Não, isso é uma coisa muito importante e vai ser legal, porque a turma de roteiro começou essa semana e eles vão ser os mais pressionados nessa escola, porque a máquina da escola vai funcionar em cima dos roteiros que eles criarem. Então, eles já estão sendo pressionados a partir da primeira aula. Há um tema que será lançado em breve, muito breve, que eu digo sempre terça-feira, entendeu? E aí eles vão ter que produzir esses roteiros desses curta-metragens que vão estar disponíveis para vocês e para a arte e para todos os outros departamentos que compõem a equipe de um filme, né? Mas sem roteiro não há equipe, né? Exatamente. Paula, tu tá louco para perguntar algo aí? Tô vendo que tu vai e volta e não fala. Eu não, eu só tô encantada com tudo. Tô fascinada. Quero muito, muito realmente que a gente inicie essa trajetória que vai ser muito importante para a nossa produtora. Tudo, perdão se eu posso chamar de vocês? Tem vocês, o João está me chamando de senhor, tudo bem, pois João? Eu sou consideravelmente mais velho que tu, mas eu não gosto de ser chamado de tudo senhor. Bem, desculpa. João, não precisa te desculpar, tanto que eu não... Mas a gente pode, como dizem os espanhóis, ser tutear. Tutear é usar o tu, né? Que é uma coisa que os gaúchos usam, na realidade. Ok, tudo bem. Ô, João, eu pintei meu cabelo de branco para furar fila na mercado, mas não para ser chamado de senhor, tá? Okay. É só para furar fila, tá? É supermercado, é banco, fica tudo mais rápido com esse cabelinho branco, entendeu? Tudo bem. Mas a intenção não foi ser chamado de senhor, não. Ok. É só pelo benefício do preferencial, né? Exatamente. Sendo que aqui em Copacabana, eu já vou voltar para o meu cabelo preto original, porque aqui em Copacabana só tem cabelo branco. Então, a fila... A concorrência é grande, né, César? Não, o preferencial não é mais o meu lance. Eu vou voltar para o cabelo original. Porque eu chego lá no banco preferencial tem 50 e o outro tem 2, entendeu? Então, eu vou voltar para o cabelo original. E aí, Bruno, que entra e sai aqui, Bruno, quer fazer alguma pergunta? Bruno quer falar. Eu tenho certeza que ele quer falar. Principalmente quando vocês falaram sobre orçamento. Não se faz de sonso, não. Você pode aparecer aí. Tem que desbloquear aqui. Não, eu estava aqui pensando, né, que a gente está pré-produzindo um curta-metragem, justamente. Que bom que você falou sobre ser um bom exercício para quem está querendo navegar nessas águas e, como a Paula já falou, a gente está iniciando nossa jornada aí no audiovisual. A gente tem alguns projetos, um deles é esse curta-metragem. Eu fiquei pensando, vamos ver se eu acertei ou se a gente vai morrer no meio do caminho. Então, até lá, eu espero ter essa aula para
Eu acho que é até importante ter essa aula antes de começar. Vamos adiantar, Beto, essa aula aí, que está na início de gravar. Mas assim, ó, esses cursos, os alunos têm que ser um pouco pacienciosos, porque a gente tem que falar e abarcar os grandes temas, né? A gente tem que pensar grande sobre essa indústria para poder chegar de maneira indutiva no elementar, no trivial, no básico, nos dilemas, os dramas cotidianos de produção, coisicas que a gente tem que resolver, às vezes de uma hora para outra. A gente tem que ter aquele pensamento estruturado por detrás. E eu seria muito irresponsável se não o fizesse dessa forma. Eu tenho também formação em ciências humanas, né? Eu fiz a carreira de História e eu tenho uma penca de cursos aí e me pós-graduei em audiovisual, mas sou muito fascinado pela historicização das coisas, porque se a gente não conhece os processos ou não investiga, não lê, não tem curiosidade sobre eles, a gente às vezes não entende o tempo presente, porque que as coisas estão andando de uma determinada forma, né? Então, eu hoje sou casado, vivo com uma antropóloga que também é cineasta. Inclusive, o César fez umas pinceladas sobre o centro do Rio de Janeiro, e eu estive com a minha equipe, saímos 8 pessoas dentro de uma van, atravessamos o Brasil até Governador Valadares, em Minas, e paramos no Rio de Janeiro. Eu fiquei num hotel no centro do Rio, na Rua do Resende, ali, na Lapa, né, para gravar o depoimento de uma antropóloga indígena que mora no Estácio, naquele condomínio que tem lá no Estácio, que tem um dos prédios, são só indígenas que habitam, né? Uma ocupação, uma espécie de ocupação, mas... Então, estive há bem pouco tempo no centro do Rio. Quem é que levantou a mão ali? Ali é perto do Maracanã, né? Onde é que tem aquela casa? Isso. Ali no Maracanã, né? Ali na... Eles queriam derrubar aquilo ali, né? É o Museu do Índio. Eu moro aqui do lado. Ali perto do Maracanã. Ah, tu é Museu do Índio, exatamente. Eu moro aqui do lado. O que acontece? Legal, hein? Acho que uma das coisas mais, que eu acho muito importante na nossa escola e no nosso trabalho aqui, porque nós somos pessoas como o Roberto, eu, o Afonso e todos os mestres que dão aula nessa escola, eles vieram aqui para contar o que eles passaram na sua vida, o que eles encontraram durante a sua trajetória, entendeu? Então, é uma forma de ensino que é uma forma que eu acho que é fundamental, que, assim, falando assim uma coisa bem, uma bobeira, assim, que é aquilo que o pai fala para o filho: não faça isso. Mas o filho vira para o pai e fala: para de ser chato, entendeu? Então, sabe, mas só que o pai já quebrou a cara 15 vezes fazendo aquilo, e ele não consegue deixar de falar para o filho: não faça isso. Porque é muito... Se você olha para o seu filho fazer um negócio que você já quebrou a cara 15 vezes, você tem pelo menos que falar: não faz, que não vai dar certo. Aí ele fala: tu é um chato, quebra ali a cara. Então, sabe, a ideia de você ter grandes mestres que trabalham e que fazem o cinema em todos os sentidos é prestar atenção no que eles vão dizer, porque eles já quebraram a cara, entendeu? Então, você vai ter, nesse momento, um caminho, assim, que vamos dizer, você pulou muitas etapas, entendeu? E já começa lá da frente um caminho aberto e fala assim: eu não vou fazer isso, nem quero saber não vou fazer porque já me falaram que não dá certo, então não quero experimentar, vou passar disso. E isso é fundamental, gente, para a gente poder perder menos tempo e ir para frente, e fazer as coisas, sabe, que é chegar onde a gente quer, poupando muito problema.
Não, César, isso é muito importante isso que tu falou, assim, porque a gente faz, eu procuro conduzir isso sempre com humor, né? Humor é uma parte indispensável. Eu só contando para vocês, eu me lembro de uma aula, a turma, acho que foi a turma 2011 na Unicinos, que como eu já falei para vocês, está entre os 3 cursos melhor considerados do país em audiovisual, esse bacharelado, né? Os alunos super, assim, na faixa de 17, 18 anos, alguns com uma certa arrogância intelectual e tal, que vêm de famílias de classe média alta, que os pais são já conhecem o professor, aquela coisa. E aí eu vou abrir aula de produção e eu entrego uma folha para cada um sobre a poética do Aristóteles. E os caras ficaram de queixo caído. Como assim? Eu vi 2 se olhar assim, acho que a gente entrou na sala errada, né? Porque eu fiz uma analogia, analisando um trecho da poética do Aristóteles, eu fiz uma analogia sobre o ofício de produtor para desconstruir um pouco essa ideia de que eles iam aprender, iriam cursar 1 ano da disciplina de produção para saber quem é que ia distribuir o cafezinho no set, quem é que ia contar as moedas do caixa, entende? E eu já quebrei de cara isso. Vocês precisam saber ler o Aristóteles, saber tirar o suco de um texto fundamental na dramaturgia universal, que influi muitos aspectos da realização, tanto audiovisual como no teatro, enfim, como quem vai fazer sitcom, etc., né? Então, aí é essa coisa, eu gosto de brincar com isso, gosto muito de brincar. O exemplo do chato, César, essa coisa assim, que eu comentei para você, assim, o cara veio aqui para dizer, em caso de dúvida, pergunte, né? Parece aquele pai chato que eu fiz, pois já... Puta, vem com isso de novo. Não, mas, porra, o cara estava lá já militando há 5 anos no audiovisual, entende? E para uma equipe filmar numa rua precisa de uma autorização. E o diretor de produção se deu ao luxo de não fazer uma pergunta elementar. A gente tem que ser grandioso e humilde ao mesmo tempo. A gente tem que viver com essa sincronicidade entre vestir as sandálias do Morris West, né, as sandálias do pescador, e ao mesmo tempo ter ambições grandiosas, saber entrelaçar isso, sabe? E nunca ter vergonha de perguntar. Tipo, puta, se eu perguntar isso, a pessoa vai saber que eu não sei. Né? Não, pelo amor de Deus. Você não pode agir assim. E veja bem, eu vou falar aqui pelo lado da fotografia, né, dos enquadramentos. Vocês hoje veem alguma coisa, a nossa televisão hoje, o nosso cinema, o formato 16:9, esse formato grandioso, essas coisas assim, se vocês puderem olhar a Santa Ceia do Leonardo da Vinci, está lá, o 16:9, que nós estamos hoje vendo na nossa televisão. E a televisão, por muitos e muitos tempos atrás, era 4:3 quadradinha, e Leonardo da Vinci já falou naquela época, gente, o formato é esse, entendeu? Então, você pega e bota aí na internet a Santa Ceia, que você vai ver se não é 16:9, Leonardo da Vinci botando a tela que nós vemos hoje como a tela do futuro, entendeu? Então, sabe, as coisas, elas vêm daí, dos grandes pintores, dos grandes pensadores. Tudo esse nosso mundo, esse design do nosso audiovisual, entendeu? Ele é modificado através do tempo, mas ele já foi criado há milhares e milhares de anos, entendeu? Sabe, a exposição dos filmes, Ansel Adams, em 1950, que falou sobre a latitude dos filmes e essas coisas todas, criou a latitude dos preto e branco, criou tudo isso. Hoje, nada mais é. O mundo digital tem hoje uma latitude, um ranger de 14 stops, que foi criado por Ansel Adams em 1950. Então, o que é moderno hoje é baseado
no que foi criado antigamente. Então, nós temos que estar sempre atentos ao que foi criado para a gente poder criar um futuro com ferramentas novas baseadas em coisas que foram criadas no passado. César, desculpa, tu me deu uma grande oportunidade, porque quando a primeira faculdade que eu dei aula, né, nos cursos de jornalismo e publicidade, eu tinha que falar de tudo. E aí eu me aventurava a tomar a batuta do diretor de fotografia também. E eu mostrava várias pinturas em aula, e uma delas sobre o aspecto ilusório da imagem, da narrativa cinematográfica, audiovisual, que foi baseado na pintura. E aí tem um slide que eu mostrava, que é um quadro muito grande que está no Museu do Prado, em Madrid, do Velázquez, que se chama A Rendição de Breda. Se vocês quiserem procurar no Google, A Rendição de Breda. Eu tive a sorte de ter, no meu curso de pós-graduação na Complutense, de ter um amigo que era uma espécie de protegido do curador de um dos 3 melhores museus de pintura do mundo, que é o Prado da Espanha, né? Então, eu me escondi num canto para chorar uma hora, porque eu tive um dia de visita guiada no Museu do Prado com o curador do museu, ele contando a história dos quadros mais importantes, Velázquez, Goya, Hieronymus Bosch, e assim, a rendição de Breda é o momento onde aquela guerra, onde se rebelou a província da Holanda contra a Espanha, e as tropas espanholas tomam Breda de volta, e está o prefeito de Breda entregando a chave da cidade para o comandante numa pose de submissão. E ali, essa pintura feita em várias camadas, ela cria o aspecto ilusório do fundo e mostrando... Eu sabia o número de figuras humanas que apareciam ali, porque o cara nos explicou isso, sabendo que ele estava falando para pessoas do audiovisual, que tinham, sei lá, 46, 52, não me lembro quantas figuras, as figuras que aparecem no primeiro plano da tela, e tu lê lá 10 mil pessoas, entende? Ou seja, a lição estava ali com o Velázquez, e o Velázquez é do século XVII. É impressionante, é impressionante. A história da arte, ela desvenda para nós do audiovisual coisas impressionantes. Tu fala assim, gente, esse cara viu isso naquela época, enquadramentos, cada enquadramento sensacional, entendeu? O cara em primeiro plano, o outro ali no segundo plano, você vendo as pinturas renascentistas, essas coisas, você vê cada enquadramento, você fala assim, gente, se eu começar a ver pintura renascentista, eu vou fazer um filme, vou começar a enquadrar igual esses caras, porque realmente são sensacionais, entendeu? Quem é que está com a mãozinha levantada aí? Oi? A gente está te ouvindo mal, está com ruídos, né? Está ouvindo melhor agora? Não, está... Está muito distorcido o som. Tu quer mandar por escrito? Manda por escrito a tua colaboração aqui que eu... Tá legal, então. Manda por escrito, será bem-vinda. Será bem-vinda. É que o microfone está em curto. O microfone está em curto. Eu, inclusive, eu já tive que participar de muitas reuniões online no meu computador de mesa aqui, ó, e essa torre aqui está em curto, e aí eu tenho que ficar segurando o plug ali, né? E aí eu queria, falando sobre experiência, já que o César falou, esse negócio aqui, ó, a gente tem que andar por centenas de crachás aqui, de tudo quanto é parte, que isso são os festivais e eventos de mercado que a gente tem que ir sempre para encontrar potenciais parceiros, conhecer gente, conhecer histórias, trocar ideias, sabe? Isso é parte do legado que eu trago comigo também, além da experiência profissional. Mas só para dizer para vocês assim, que todos nós continuamos filmando e trabalhando, né? Nesse momento, por exemplo, eu estou envolvido em 10 projetos diferentes, né? Entre séries, filmes
e um institucional para um banco, que eu não vou fazer a produção executiva, mas eu estou fazendo toda a costura, porque isso também entra dinheiro para a produtora, né? Também fiz há poucas semanas publicidade, que não é muito o meu métier, mas eu fiz toda a negociação, planejamento, e depois entreguei para uma boa diretora de produção cuidar, porque então a gente tem que ser multiferramenta, né? Estou aguardando aqui a pergunta. Eu não, que levantou a mão aqui que eu não sei. Tá, o Edson. Edson. É que o chat está fechado. O chat está fechado? Para um pouquinho, eu vou fechar o meu chat aqui para ver se... Eu sou convidado, aí está fechado. Tem como abrir o chat para ele, César? Não tem, porque o chat só funciona para os integrantes da turma. Ele é convidado. Tá. Não. Quer tentar mais uma vez, Edson, ver se a gente consegue te escutar? Edson? O microfone dele está em curto, eu acho que ele está cada vez pior. E agora ele realmente parou de funcionar. A gente teve a turma anterior, aí que eu dei aula na ABC, tinha um aluno que teve um problema no microfone em todas as aulas. Então, gente, se vocês vão fazer o curso, tomem esse cuidado de ter um bom microfone ou comprar um investimento que vale a pena, porque agora vocês vão ser acompanhados para o resto da vida pelos lives e online, né? Mesmo que a pandemia, esse vírus seja extinto um dia, o que eu duvido. Limpadorzinho de contato, porque às vezes o problema está dentro do P2 do computador, né? Então, às vezes, você tem que jogar um limpador de contato e dar uma limpeza ali dentro do seu computador também, para tudo voltar a funcionar direitinho, né? Bom, gente... Desculpa, é que eu não entendi muito bem como vai funcionar a entrada ainda não entendi muito bem. Desculpa perguntar de novo como vai funcionar as aulas. Vai ser nesse link mesmo, né? Não, as aulas... Se você tá matriculado... Sim, eu matriculei. Tá, então você vai receber um e-mail. Você vai baixar a plataforma Teams para o seu computador. E você vai entrar. O login da plataforma vai ser o seu e-mail. E a senha de entrada vai ser a senha do seu e-mail. Não, eu já tenho instalado, já está tudo certinho aqui. Só queria entender isso. Obrigado. Beleza. Obrigado. Desculpa perguntar de novo. Perfeito. Bom, gente, se há mais perguntas, estou aqui à disposição. Bruno, vamos lá. Qual é a poética do Aristóteles, que eu não peguei? Qual é a poética? Não, um trecho da poética do Aristóteles. Isso. Um trecho. Não é... Eu capturei lá, fiz um recorta e cola e abri a conversa. Na real, o objetivo não era nem discutir nem estudar a poética de Aristóteles, era fazer uma discussão sobre o ofício de produtor ou produtora, né? Então, é bom criar esses contrassensos. Aí não entendi muito bem o que você propôs. Você levou um trecho de um poema, é isso? Entendi. Não, do texto do Aristóteles, a poética. Levei um trecho do texto. Entendi. E usei ele para fazer uma analogia e abordar um outro assunto, uma coisa provocativa, uma maneira provocativa de eu começar desconstruindo a noção deles de que o produtor é um burocrata a serviço da minha genialidade. Esse pensamento mítico, né? Aliás, eu levei também, claro, ao longo das aulas, eu levei um texto do Glauber, no Cinema do Terceiro Mundo, que o Glauber diz isso, que o produtor é um economista que está a serviço da nossa inteligência.
É claro que não é, ele não escreve dessa forma, mas ele diz isso. E eu levei para mostrar que não, enfim, um dos diretores ícones do cinema brasileiro, ele tinha esse conceito. Vamos discutir esse conceito? Vamos. O Glauber, ele gostava de ser polêmico em tudo, né? Ele era um cara muito inteligente, muito incrível, mas de vez em quando ele lançava umas assim para comprar uma briga, né? Eu conversei muito com a ex-mulher dele, conversei 2 vezes em Gramado, Festival de Gramado, né? E sobretudo com o filho, né? O Eric Rocha, que a minha produtora, que também é uma pequena distribuidora, lançou um filme do Eric Rocha em parceria com a Rio Filme, o Rocha que Voa. E depois eu, claro, reencontrei o Eric 2 ou 3 vezes em outros festivais, quando ele lançou o Pachamama, que é um documentário sensacional, um road movie documental, e claro, ele representa um pouco o legado do pai na maneira de pensar o cinema, né? Mas o cinema esse estruturado, tendo como pilar o autor, e onde o autor pode cometer cada loucura, ou qualquer loucura, que não seja plausível, que vai ter alguém para dar sustentação, isso não existe mais, né?